Professor Marco Cinto. Bom, queria, antes de mais nada, cumprimentar a todos, agradecer a apresentação do Lívio, endossar as palavras ditas pelo meu amigo Latif, com muito bom senso, muita reflexão ponderada acerca da realidade que vivemos hoje, e cumprimentar vários amigos aqui presentes. E eu faço isso na figura do Miguel Ignácios e do Virgílio Carvalho também, que grandes amigos que representariam o meu abraço que eu dou neles para todos vocês que eu encontro aqui, que eu reencontro aqui nessa oportunidade. Eu, como disse o Lívio, né, tenho uma trajetória de vida na economia, sou economista, e tem aquela história que vocês já podem até ter ouvido, né, de um cara que estava andando esses balões de gás, e ele se perdeu, subiu muito, não sabia mais como se localizar, onde ele estava, até que ele vê alguém andando de bicicleta lá embaixo, ele pendurado na cestinha, grita lá, onde é que eu estou? O cara olha para cima e fala assim, o senhor está num balão. Aí ele diz, aquele cara lá embaixo com certeza é um economista, que sempre dizem coisas muito precisas, porém absolutamente inúteis, né? Eu espero não fazer jus a essa fama que os economistas têm, né? Foi uma categoria já muito... No tempo de Delfim Neto, os economistas eram tidos como os grandes magos da sabedoria convencional. Depois, no tempo da Zélia, foi uma debacle completa, total. Hoje estamos num limbo, né? Alguns são bons, outros não, depende muito aí da visão que se tenha. Mas o que o Latif disse é absolutamente verdadeiro. Quer dizer, do ponto de vista, se nós não tivermos uma economia pujante, uma economia capaz de estimular a atividade econômica, a criatividade e a inovação, que é o tema que nós vamos falar aqui hoje, não há como sustentar uma nação com os problemas, com o tamanho, com o porte e com o potencial que nós temos para o desenvolvimento econômico e tudo mais, né? Então, a questão do desenvolvimento econômico é fundamental. E é interessante, eu vou até abrir mão da apresentação dos slides, eu apresentei aqui uma série grande de slides, mas não sei nem se eu vou usar, porque senão a gente acaba, eu reassumo a minha postura de professor, fico 3 horas aqui falando com vocês, eu não quero fazer isso. Isso aí, de vez em quando, a gente tem essas recaídas, né? Mas o desenvolvimento econômico hoje, ele mudou completamente, né? A história do pensamento econômico, há 500 anos os economistas vêm refletindo, né, sobre... Você quebrou isso aqui, que não tem jeito mais, Lívia. Isso aqui agora, como é que... vamos ver. Esse é só um rapidíssimo esboço para vocês terem uma ideia a trajetória do pensamento econômico ao longo dos últimos 300 anos, né? Quer dizer, a grande pergunta que todo economista faz é o seguinte, o que causa o desenvolvimento econômico de um país? O que é? Né? E toda essa trajetória enorme de pensadores, em realidade, vem tentando responder a essa questão, né? E isso começa há muito tempo atrás, o primeiro deles foi o François Quesnel, ainda no século XVI. Em primeiro lugar, os mercantilistas, que acreditavam, eu não vou falar sobre cada um deles não, senão cada um deles aqui demoraria meia hora de exposição. Mas para vocês terem uma ideia, né, a primeira concepção acerca de crescimento econômico no mundo era de que um país era rico quando ele conseguia acumular riqueza, e riqueza era medida como ouro, como joias, como, enfim, bens materiais que eram valorados pela sociedade. E isso era o acúmulo de riquezas, portanto, era o conceito de riqueza. E isso gerou, naquele período, toda uma trajetória política, etc., aonde
as nações, para serem consideradas ricas, deveriam invadir outras, fazer saques, roubar os seus estoques de riqueza acumulada, e com isso iam formando a sua própria riqueza. É um período chamado mercantilista, onde a principal meta de um país era acumular riqueza, basicamente ouro, que era a grande forma de acumular valor que existia antigamente. E isso foi evoluindo. Depois vieram os fisiocratas franceses, que achavam que não, a verdadeira fonte de riqueza de um país é a sua produção agrícola, a extensão territorial das suas terras, para onde pudesse produzir e sustentar uma população grande. E que depois teve uma evolução através da escola clássica, os neoclássicos e tudo mais, que começaram a olhar a riqueza como a conjugação de vários fatores, não só o acúmulo de riqueza, mas também a possibilidade de ter extensões territoriais grandes para poderem ter grandes produções agrícolas, sustentar populações, o que levou, por acaso, a toda a política que nós vemos do colonialismo, foi o período em que as nações europeias invadiram outros países no mundo, fizeram extensões territoriais enormes, construíram impérios exatamente para terem possibilidade de acumular recursos naturais. Os clássicos começaram a pensar em desenvolvimento econômico basicamente como capital e trabalho. Foi a grande contribuição do Adam Smith, que não é a divisão do trabalho que faz a riqueza das nações, e assim vai. Eu acho que hoje, esta evolução toda, e que passa por grandes economistas como Keynes, como, enfim, vários outros, chega na década de 50, e aí que eu quero fazer uma paradinha. Quando chega aqui, se chegou naquele momento, se chegava a conclusões de que, em realidade, existem vários fatores que explicam a riqueza de uma nação. Capital, trabalho, extensão territorial, conhecimento e assim por diante. E foi um momento em que a manipulação de grandes dados se tornou possível. Foi quando se começou o processamento de dados de forma um pouco mais sofisticada, com aquelas máquinas IBM que permitia fazer grandes cálculos. Ainda não era a época de computação como nós temos hoje. Mas o Solow, que aliás foi premiado com o Prêmio Nobel, ele fez umas correlações, começou a correr umas regressões, onde ele estimou qual é a participação de cada um desses fatores no desenvolvimento econômico. E ele chegava a conclusões, por exemplo, a disponibilidade de capital representava 20% do drive de crescimento de um país, a disponibilidade de mão de obra, outro tanto por cento, a disponibilidade de terra, outro tanto por cento. Mas ao correr essas regressões, essas correlações, elas se ajustavam a uma curva, mas deixavam resíduos enormes. Ou seja, resíduos não explicados, que ele não conseguia saber o que era. Então os fatores tradicionais respondiam por tais parcelas, digamos, do crescimento econômico de um país, mas uma outra parcela grande ele não conseguia achar qual é a explicação, que era o resíduo, e ele chamou isso de progresso técnico. Tem um nome genérico, progresso técnico, dizendo que eram novas formas de produção, etc., e que isso explicava o desenvolvimento econômico. Ou seja, ele conseguia explicar, atribuindo valores específicos a cada causa do crescimento econômico, aproximadamente 30% a 40% do crescimento econômico observado. Outros 40%, 50% ou 60% ele não explicava e chamava de progresso tecnológico. Isso foi evoluindo e hoje existe um consenso. Eu acho que hoje ninguém duvida mais de que crescimento econômico é causado fundamentalmente por uma coisa chamada progresso tecnológico e inovação. É o único consenso existente hoje. Logicamente, todos os outros fatores são importantes, todos eles contribuem, disponibilidade de capital, mas é muito fácil nós acharmos exemplos de países que mostram um enorme dinamismo e capacidade de crescimento sem recursos naturais, sem acúmulo de capital. O capital hoje é disponível no mundo inteiro. Hoje o mundo tem
quase que excesso de liquidez, não é falta de capital. O problema é a capacidade de inovação que efetivamente faz com que um país seja capaz de desenvolver. E aí é que nós começamos, portanto, esta breve apresentação, né? Vejam, capacidade de inovação significa produtividade, significa você gerar, através de novos métodos de produção, através da geração de novos produtos, aumentar, portanto, o valor agregado dos fatores e, consequentemente, aumentar a produtividade. E aí o Brasil começa a mostrar uma enorme carência, que essa curva amarela, por exemplo, é a Coreia, aquela superior. Olhem o aumento da produtividade nesse país, que coisa fantástica. A azul é a Alemanha, que tem mostrado um certo crescimento, né? Já é um país rico, logicamente, quando você começa com uma base baixa, você tende a crescer mais rapidamente. Tanto a Alemanha quanto os Estados Unidos já começam com uma base relativamente alta de produtividade, portanto, mostram um crescimento mais moderado. Mas hoje é uma grande discussão nos Estados Unidos. A produtividade da economia americana está crescendo muito pouco. É um grande debate hoje nos Estados Unidos, até porque a indústria americana está decadente hoje, né? O que explica, inclusive, a vitória do Trump. Ele está achando que é através daquelas políticas que ele está implantando que ele vai recuperar o dinamismo da indústria americana, basicamente trazendo ou estimulando a indústria do aço, a indústria de automóvel. Não são essas as indústrias que farão a recuperação da economia americana voltar aos patamares anteriores, pelo contrário. As indústrias de base tecnológica que saíram dos Estados Unidos e que estão hoje espalhadas no mundo inteiro, essas dificilmente tenderão a voltar muito rapidamente, ainda mais com políticas xenófobas como a que ele está propondo. Mas, de qualquer maneira, nos Estados Unidos também é um grande problema, esta baixa produtividade americana, e o Brasil é aquela vermelha, que cresce por alguns espasmos, etc., mas que vem mostrando um crescimento muito modesto, né? Isso realmente é um problema extremamente preocupante. O próximo quadro que eu vou mostrar aqui dá, de novo, clareia um pouco essa questão. Essa é uma pesquisa feita pela CNI, recente, foi publicada agora há pouco tempo, mostrando a competitividade de vários países em 2016. No cômputo geral, o Brasil está no número 17 de 18 países, né? E são países, veja, nós não estamos aqui comparando o Brasil com um país tipo de altíssima produtividade, como Suécia, Suíça, que são os mais inovadores. São com países que têm características com as quais nós, de certa forma, competimos. São países que têm uma estrutura que concorre com o Brasil no mercado internacional. Coreia do Sul, Austrália, China está já em patamares superiores, mas, enfim, Chile, Polônia, Rússia, Tailândia, Indonésia. O Brasil está em 17º lugar. E se nós formos olhar aqui a divisão pelos componentes da forma como se mediu a produtividade, você vê que o Brasil está em 9º lugar em 15 na área educacional, disponibilidade de custo de mão de obra 11 em 16, e assim vai, não é? Disponibilidade de custo de capital 18 é o último, ambiente de negócio é o 17º em 18, enfim. Nós temos um problema sério de produtividade. E sem produtividade nós não ganhamos competitividade. Sem competitividade nós não conseguimos mercado. Sem mercado nós não conseguimos sustentabilidade econômica e desenvolvimento econômico, né? Nós vamos passar mais rapidamente, passa para o próximo quadro, né? Eu acho que são outros dados que eu vou simplesmente passar. Vai passando mais para frente, por favor. E eu quero chegar a esse quadro aí. Esse quadro é muito importante. Se a inovação, efetivamente, há um consenso hoje que a inovação é importante para aumentar a produtividade, se a inovação, veja, quando se fala em inovação, é inovação de processos e inovação de produtos. Inovação é um conceito amplo que significa não só novos produtos, mas também novas formas de produzir produtos que já existam, né? Então, esse é um dado que mostra qual é o dispêndio global do Brasil
em relação à pesquisa e desenvolvimento, que é a origem da inovação. Inovação só existe quando você tem uma base tecnológica desenvolvida. Este dado aqui é a base de uma reflexão que eu quero fazer com vocês. Então, vejam, quanto relativamente ao PIB brasileiro, o Brasil gasta em P&D, pesquisa e desenvolvimento, que é a base do progresso tecnológico e da inovação. O Brasil gasta, como vocês estão vendo aí, 1,27% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento, né? Na América do Sul é o país que tem o maior dispêndio. Vocês veem ali, mesmo o Chile, que é um país altamente inovador, tem um dispêndio só de 0,36% do PIB, né? Os BRICS, só a China gasta mais do que o Brasil em pesquisa e desenvolvimento, 2,08%. Aliás, na reunião do G20, né, a última no ano passado, quando todos os países estavam lamentando a crise internacional e etc., e, enfim, se debruçando em lamúrias e lamentações, falando em corte de gastos, em controles orçamentários, em ajustes fiscais e tudo mais, o único líder mundial que, destoando de todos os demais, falou, não, esta é a hora para se fazer incrementos em gastos públicos em ciência e tecnologia, foi a China, e colocou como meta chegar a 3% do PIB como gasto em ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, e está conseguindo isso. E ele já está em 2,08%. Né? E os países da OCDE, né, que são os países, os países mais desenvolvidos, tem esses níveis que vocês estão vendo aí, com destaque para a Coreia, que gasta 4% do PIB em pesquisa e inovação. Este é um dado extremamente importante. Agora, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, o Brasil gasta pouco em ciência e tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento. É uma atividade pública, em primeiro lugar, hein? É importante que, não que seja uma atividade pública, desculpe, é uma atividade onde o setor público tem um papel fundamental. É um setor, eu sou um liberal, né? Eu me considero uma pessoa que acredita no setor privado, que acha que o Estado deve desempenhar apenas as suas funções precípuas de gerador de bens públicos, segurança, justiça, tributação, evidentemente, enfim, algumas atividades fundamentais que não deva se imiscuir na atividade produtiva. Mas existem algumas atividades onde há uma coisa chamada falha de mercado. Essa falha de mercado é quando o mercado por si só não funciona adequadamente. Se nós deixarmos as livres forças de mercado, não se chega a uma posição desejável do ponto de vista econômico. E ciência e tecnologia é uma delas. Por quê? Porque é uma atividade, primeiro, de alto risco, elevadíssima imprevisibilidade, é uma área onde os investimentos são de longo prazo, que envolve investimentos em conhecimento que são intangíveis, portanto, de difícil mensuração, e a consequência disso é que o retorno privado aos investimentos em ciência e tecnologia são menores do que os retornos sociais. Em outras palavras, uma empresa que faça investimentos fortes para gerar um centro de pesquisa, para desenvolvimento de novos produtos, etc., vai ter um retorno privado que provavelmente, aliás, eu diria com muita probabilidade, quase que com certeza, é menor do que o retorno social, definindo o retorno social como os benefícios que esse investimento traz para a sociedade como um todo. Ou seja, não só o benefício que traz para a empresa, mas também todos os spin-offs, todos os benefícios que ele externaliza através de outros agentes da economia. Então, essa é uma falha de mercado, ou seja, o ideal seria se nós tivéssemos um nível de investimento que tornasse a taxa de retorno social o patamar diferenciador. Qual é o limite do investimento? Até onde nós devemos investir? Taxa de retorno social, por exemplo, de 4%, então nós vamos investir até que o retorno marginal do investimento equivale a esses 4%. Mas o retorno privado é 2%. As empresas, portanto, vão investir menos do que deveriam. Daí a necessidade do governo intervir. Então, é uma área onde a atividade pública é fundamental, é essencial.
Jamais o setor privado vai fazer o reator multipropósito. Estava falando aqui com o Almirante. Nunca. Nunca. O retorno social disso é gigantesco. Privado, ninguém sabe. Incerto, complexo, caríssimo. Longo prazo. E provavelmente, sendo um bem de uso social, não vai ter, digamos assim, uma rentabilidade de mercado compatível com o investimento. O setor privado jamais faria esse investimento. O projeto Sirius, da Luz Síncroton, que está sendo construído, vai custar 2 bilhões de reais em Campinas, é o maior acelerador de partículas de luz síncroton do mundo, vai ser o mais moderno do mundo. Nunca o setor privado vai investir naquilo. Nunca o setor privado vai investir em startups. Segunda-feira nós vamos lançar. A FINEP vai lançar um programa de startups. Aqui na sede da FINEP. Aliás, estão todos convidados, se quiserem participar do lançamento do nosso edital. São empresas onde se investe em 10 empresas, 8 vão falir. 8 não vão dar certo, 2 vão dar certo. Só que o retorno dessas 2 vai mais que compensar a perda dos 8. O setor privado vai investir nisso com esse nível de incerteza? É difícil. Lógico que existem os investidores anjos, eles trabalham com essas probabilidades de sucesso, etc. Mas, enfim, então, o papel do governo é fundamental. E o ponto que eu gostaria de transmitir aos senhores é que o governo gasta bastante em ciência e tecnologia. 1,27% é muito, é um esforço muito significativo. Agora, por que ele é baixo relativamente ao de outros países? E isso está explicado na página seguinte. Podia mudar mais um? Não, volta para trás. Esse. Esta é a composição. Quando eu falei 1,27% do PIB, é o total de gastos públicos, gastos brasileiros em P&D. Agora, tem 2 componentes. Tem o privado, que é feito pelas empresas, e tem o público, que é feito pelo setor público. E aí é que está o grande problema brasileiro. Né? Os investimentos em P&D, a participação dos dispêndios empresariais privados no total, no Brasil é só 47%, ao passo que no Japão é 81%. Ou seja, o setor privado representa 80% do total de gastos japoneses em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, para cada um que o governo põe, o setor privado põe 4. No Brasil, para cada um que o governo põe, o setor privado põe meio. Esta é a grande diferença. Então vejam, aquele 1,27% é 0,85% é gasto do governo, 0,40% é gasto privado. Se nós tivéssemos a mesma relação de 1 para 4, o 0,80 brasileiro deveria motivar o setor privado a investir 4 vezes mais. 0,80 vezes 4 dá 3,2%. Somado ao 0,8 do Brasil, daria 4% do PIB, que é o que a Coreia gasta. Então vejam, esse é um problema fundamental que nós precisamos resolver. O setor privado, o setor público é importantíssimo no setor de ciência e tecnologia. Eu vou falar já, eu vou parar com tudo isso porque eu quero mostrar o que a FINEP faz, eu acho que isso é o mais importante para os senhores. Tem um monte de outras transparências, eu vou deixar aqui, depois o Lívio coloca à disposição de quem tiver interesse. Né? O problema é o seguinte, o governo chegou no seu limite. O Brasil tem uma longa tradição de convivência com ciência e tecnologia, por incrível que possa parecer. Nós vivemos num estado onde, há mais de 150 anos atrás, se investia em tecnologia. Não é à toa que o nosso estado hoje é o estado mais rico do país e conseguiu essa riqueza. Como é que ele conseguiu acumular esse capital que financiou toda a indústria brasileira? Com café. E como é que se conseguiu produzir café no Brasil? Se não fosse o Instituto Agronômico de Campinas, nós não teríamos café no Brasil. Isso há 150 anos atrás se geraram novas variedades. Variedades resistentes e adaptadas ao nosso clima. Variações de coisa.
Se não fosse o Instituto de Zootecnia, nós não teríamos o gado Nelore, que é uma criação nossa e que faz hoje o Brasil o maior exportador de carne. Se não fosse a engenharia brasileira, como é que há mais de 100 anos nós teríamos construído estrada de ferro, como que cortaram o estado de São Paulo, é verdade, com capitais ingleses, mas com tecnologia brasileira, descendo a Serra do Mar. Então, a convivência brasileira com ciência e tecnologia não é novidade. O brasileiro sempre teve uma percepção da importância de ciência e tecnologia. D. Pedro II criou o Observatório Nacional. D. Pedro II. D. Pedro I criou a Academia Brasileira de Medicina. D. Pedro I. Então vejam, a FINEP comemora esse ano 50 anos. O CNPq, que financia bolsas de pesquisadores, tem 66 anos de idade. Nem em países europeus avançados existem instituições tão importantes e com tanta história e com tanta tradição em ciência e tecnologia. Então o governo vem fazendo a sua parte. O governo vem investindo. E eu mostro isso, basicamente... vai passando um pouquinho. Passa. Aí. Esse aqui, por exemplo, são os institutos de pesquisa, institutos públicos de pesquisa, vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia. E veja, existem vários outros. Cada ministério tem inúmeros outros institutos. Por exemplo, o ITA não está aí. O ITA é da Aeronáutica. Os institutos da Marinha não estão aqui. O Ministério da Defesa tem inúmeros. O Ministério da Saúde tem institutos como o Butantan, etc., que não estão vinculados. Agora, esses são só os ligados, são mais de 30. O IPEA fez um levantamento recente e mostrou que o Brasil tem 4.500 infraestruturas de pesquisa instaladas no Brasil. Os Estados Unidos têm 6.000 e poucos. Então veja, o Brasil foi capaz ao longo de 100 anos de gerar uma estrutura muito forte, muito poderosa, muito potente, muito pujante de pesquisa. Nós somos hoje o 15º país no mundo em produção de conhecimento, através das nossas universidades, através dos nossos pesquisadores. 15º país do mundo, lógico, nós gostaríamos de ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, mas 15º não é uma posição vergonhosa, pelo contrário, é uma posição muito boa. Nós temos universidades importantes entre as 100 primeiras, são mais de 14.000 universidades do mundo, nós temos 2 entre as 100 melhores. Então, o Brasil é o 15º país produtor de conhecimento científico no mundo, mas é o 70º em inovação, número 70 em inovação no mundo. Apesar de termos o conhecimento, nós estamos falhando em transferir o conhecimento para a inovação, ou seja, gerar valor com o conhecimento. Nós não estamos sabendo transferir este conhecimento em investimentos privados, em valor, em lucro. Precisamos acabar com esses preconceitos contra lucro, contra o setor privado, achando que existe uma incompatibilidade entre setor público e setor privado. Esse é o grande desafio e esse é o papel da FINEP. Então eu vou pedir para passar rapidamente mais duas ou três lâminas, só para mostrar o que é que a FINEP faz dentro desse quadro, mais para frente, dentro desse quadro que eu tentei delinear aqui para os senhores. Primeiro, a importância da ciência e tecnologia. Segundo, o brutal esforço que o governo já vem fazendo. É uma atividade pública, é uma atividade que não existiria no mundo inteiro. Os Estados Unidos, que é o país mais capitalista do mundo, é o setor público que vai, que banca, que investe junto com as empresas, que compartilha risco com as empresas. Sem isso não há inovação. E nós temos que fazer isso no Brasil, e estamos fazendo. Mas o setor privado brasileiro não está respondendo à altura. Esse é o grande diagnóstico que eu quero deixar aqui com os senhores. O que é que nós precisamos fazer para estimular o setor privado a investir mais em ciência, tecnologia e inovação? O governo tem feito a parte dele. É fácil criticar o governo, eu mesmo adoro criticar o governo. Quando eu falo em tributação, só critico o governo a vida inteira. Critiquei o Estado menor, enxuto, etc.,
Nesta área, o papel do governo é fundamental, é determinante, o governo tem feito seu papel. O setor privado não tem. Passa mais um pouco. Mais. Aqui. Não, mais. Não, acho que pulou aí. Mais para frente. Não, vai para frente mesmo. Acho que está aí na frente. Aí. Vira. Mais uma. O que é a FINEP? Né? A FINEP é uma empresa pública. Como eu falei, estamos comemorando esse ano 50 minutos, e 10 minutos eu termino. Estamos comemorando 50 anos esse ano, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e a missão dela é promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio do fomento público à ciência, tecnologia e inovação, em empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas. Né? O próximo nós vamos ver quais são as áreas de atuação na FINEP. A FINEP, existem duas FINEPs, isso é importante, os senhores são empresários e vão, enfim, de alguma maneira, difundir esse conhecimento. Existem duas FINEPs. Uma FINEP é a FINEP que fomenta os institutos públicos de pesquisa. A FINEP é a secretária executiva do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, FNDCT. Esse Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, ele é um fundo gerado a partir de imposições parafiscais a vários setores produtivos, né? Petróleo e gás, transporte, energia elétrica, combustíveis, CID mesmo, de remessa ao exterior. Existe uma captura de parte desses valores que formam esse fundo. Esse fundo arrecada aí aproximadamente 6 a 7 bilhões por ano. Esses recursos são administrados pela FINEP. A FINEP administra os recursos do fundo e ela capta também depois recursos, eu vou falar depois como é que ela capta outros recursos. A FINEP, portanto, ela utiliza esses recursos para as atividades de fomento nos institutos públicos de pesquisa, nas universidades, nos laboratórios e nos pesquisadores. Então, esta é a FINEP, Agência de Fomento da Infraestrutura Pública de Pesquisa e Desenvolvimento. Existe uma FINEP, outra, FINEP 2. Essa FINEP 2 é idêntica ao BNDES, funciona como o BNDES, é um banco de desenvolvimento. A única diferença é que esta segunda FINEP, ela só investe em empresas de base tecnológica e empresas que tenham um alto conteúdo de inovação. Então, se alguém vier falar, olha, eu quero capital de giro, nós não financiamos. Eu estou querendo comprar um terreno para construir uma fábrica, nós não financiamos. Eu quero ampliar minha fábrica, nós não financiamos. Agora, se falar, eu quero fazer um laboratório de pesquisa, fazer um produto novo, nós financiamos. Eu quero importar tecnologia, nós financiamos. Eu quero desenvolver um novo fármaco que vai depois gerar um produto, uma nova coisa, nós financiamos. Aliás, um dos grandes clientes nossos é a indústria os laboratórios. A Marinha tem alguns projetos importantes, reator multipropósito, estava falando com o Almirante, nós financiamos, enfim. Então, a FINEP é um banco e é uma agência de fomento. Ela atua nas duas linhas. Dinheiro barato no Brasil só existe em dois lugares, BNDES e FINEP. Sendo que o BNDES é para, como eu falei, reprodução de capital, eles têm também uma carteira de inovação, eles também têm. Mas nós só atuamos em empresas inovadoras. Lembrando sempre, inovação é um termo amplo. Isso não quer dizer que você tenha que criar um produto novo, inventar um novo Google para ser considerado inovação. Não, inovação ela pode ser uma nova forma de desenvolver um produto, é uma inovação de processo interno à empresa, é uma inovação nova para o país, alguma coisa que nunca foi feita no país, ou alguma inovação pioneira ou crítica, como nós chamamos, alguma descoberta que eventualmente possa gerar um novo produto no mercado. Isso aqui está fazendo um eco, não está? Então, e nós financiamos. Então, o que nós fazemos? Primeiro, aquele amarelo ali, nós fazemos financiamento às empresas. Essa é uma das atividades. Né? As empresas apresentam projetos e nós as financiamos. Com que recursos nós financiamos empresas? O FNDCT. Nossa, mas como é que faz isso aqui? Os recursos do FNDCT
os recursos do fundo, eles são alocados não apenas ao fomento às universidades, aos laboratórios, institutos de pesquisa, mas uma parte deles são repassados à FINEP para que nós possamos emprestar às empresas. São os financiamentos chamados reembolsáveis. São os financiamentos tradicionais. Nós captamos dinheiro também do Funtel, nós captamos dinheiro aqui, o Virgílio é um parceiro nosso, o FAT, é um outro fundo que também repassa recursos à FINEP, principalmente para financiamento de pequenas e médias empresas, principalmente não, para micro, pequenas e médias empresas inovadoras, então projetos de startups, e nós temos vários programas descentralizados. A segunda linha de atuação são os financiamentos não reembolsáveis para os institutos de ciência e tecnologia. Esse é o que nós repassamos às universidades, repassamos a todos aqueles institutos. Quem irriga o sistema de inovação, de geração de conhecimento, de busca de patentes, de pesquisa no Brasil, é a FINEP através desses financiamentos não reembolsáveis. Ela atua, portanto, como secretária executiva daquele fundo. Nós também oferecemos subvenção econômica para a empresa. Isso é muito importante. Esse é o papel que eu mencionei a vocês, que o governo precisa compartilhar risco com as empresas. As empresas sozinhas não vão investir. É preciso que o Estado invista junto. A internet só existiu porque o governo americano fez investimentos pesados até que a iniciativa privada entrou e, em parceria, desenvolveram a internet. E todos os projetos começam assim. A Embraer começou com investimentos públicos e conta até hoje com investimentos públicos. Enfim, então, através de subvenção econômica, nós oferecemos auxílio e ajuda e compartilhamento de risco às empresas. Portanto, nós damos financiamentos e transferimos também, acoplado a um determinado plano de trabalho, recursos públicos não reembolsáveis, também para as empresas que queiram fazer pesquisa e desenvolvimento. Nós investimos também, que é aqui, investimento indireto e indireto através de fundos. A FINEP tem 33 fundos, através dos quais ela investe diretamente em empresas inovadoras, nas mais variadas áreas. Então, nós temos um fundo só de petróleo e gás, um fundo só de telecomunicações, fundo só de energia renovável, onde a FINEP, através desses fundos, investe em empresas que tenham características inovadoras. Indiretamente através de fundos ou diretamente entrando no equity das empresas. Ela é sócia de algumas empresas, Unitec, HTMI, com várias outras produtoras de semicondutores, por exemplo, no Brasil, a FINEP investe junto. Então, existem algumas empresas que precisam de volumes de capital razoáveis, etc., que querem um parceiro estratégico, procuram a FINEP, nós analisamos projetos e investimos nessas empresas. Nós temos um projeto também de descentralização de financiamento reembolsável, operado através de agentes. Por exemplo, a Invest São Paulo é um agente nosso, a AGE Rio é no Rio de Janeiro. Nós temos, em todos os estados, nós temos bancos de desenvolvimento que repassam recursos nossos, principalmente do FAT. Com o recurso do FAT, nós temos um programa que é um financiamento com crédito muito barato para micro e pequenas empresas, que nós repassamos para o Brasil inteiro através dessas agências e desses bancos de desenvolvimento. E a descentralização da subvenção econômica, que também é o programa Tecnova, que é feito também através desses agentes. Eu só queria, na próxima lâmina, mostrar aos senhores, portanto, que a FINEP atua em todo o espectro né? Então, por exemplo, aqui são vários níveis. Isso aqui é um índice que mostra o nível de sofisticação, vamos chamar tecnológica, das empresas. Isso é um índice internacional que vai de 1 a 9. O 1 é quando está ainda na nível de uma ideia, um conceito simples, depois quando ele começa a se fazer protótipo, faz pesquisa, faz teste de mercado, faz investimento, até chegar efetivamente
no produto final e com grandes investimentos, etc. Então, dentro desses níveis aqui, os senhores vejam, nos níveis 1, 2 e 3, as universidades é que fazem. Até o nível 5, basicamente, é geração de conhecimento, é pesquisa não aplicada, às vezes é pesquisa teórica aplicada, mas ainda a nível de bancada de pesquisa, e não mercado propriamente dito. As universidades atuam, os laboratórios públicos atuam até praticamente o nível 5,5. Não é? Depois, as empresas captam esse conhecimento desses laboratórios, dessas universidades, e transformam em produtos, e levam para o mercado. Aí, quem é que financia? É BNDES, é Embrapi, não é? E, basicamente, e bancos também, privados, evidentemente. Não é? CNPq, CAPES e FAPES atuam somente no nível até 3, porque aqui é basicamente pesquisador, programas de pós-doutorado, doutorado, pesquisa fundamental universitária. São essas instituições que financiam. A FINEP, que está nessa linha, ela financia tudo, do índice do TRL até o número 9. Nós temos programas onde atuamos em todas essas áreas. E, principalmente, a fase crítica em inovação é a passagem mais ou menos aqui do nível 4 até o nível 7. Esse é o chamado Vale da Morte. É onde as empresas morrem. É onde 90% das empresas que têm uma boa ideia, fazem um protótipo, começam a testar no mercado, mas não resistem, não conseguem recursos, não têm planos de negócios adequados. Aí é que a GV entra e colabora muito nessa coisa, quer dizer, a capacidade empreendedora do indivíduo. Esse Vale da Morte, a FINEP atua. Inclusive, na segunda-feira, estaremos lançando um programa de startup que é exatamente com financiamentos não responsáveis, usando opção de compra, um mecanismo totalmente novo, para atender as empresas que estão naquele estágio de desenvolvimento. Elas precisam mais dinheiro do que os investidores anjos dão. Eles dão 50 mil, mais do que o Sebrae dá. O Sebrae dá 80, 100, 150 mil, menos do que os venture capitalists dão, que é aquele estágio mais para cá. Aí a empresa já precisa estar mais desenvolvida. Aquele estágio onde ela precisa até 1 milhão, para escalonar no mercado, ninguém oferece. E nós vamos começar a oferecer a partir de segunda-feira com esse projeto de startup que vai ser lançado aqui em São Paulo. Portanto, essa é a FINEP, desenvolve todo esse trabalho e que me parece está na base do desenvolvimento econômico, como eu tentei transmitir aqui aos senhores. O resumo da história é o seguinte: sem inovação, não há desenvolvimento econômico no mundo moderno. Esqueçam. Esquece. Olha a nossa agricultura. Por que ela é uma agricultura pujante? A base tecnológica da nossa agricultura é fantástica. A Embrapa é um exemplo mundial de sucesso. Por que nós temos uma aeronáutica, uma indústria aeronáutica fantástica como a Embraer? De novo. Né? Por que nós temos alguns setores, como energia renovável, que estão se desenvolvendo? Petróleo e gás, exploração em água profunda. Isso tudo é produto de conhecimento. Não é meramente na reprodução do capital que nós vamos transformar o Brasil num país desenvolvido. É através da geração do conhecimento e da transformação desse conhecimento em valor. Isso é inovação. E o papel da FINEP é exatamente estimular a inovação. O grande desafio é fazer com que a empresa brasileira invista mais. Repito, o governo está fazendo o seu papel. As empresas estão, de alguma forma, refugando. Não estão alavancando os investimentos públicos na medida semelhante a de outros países que hoje estão muito adiante do Brasil na área de inovação. Esse é o grande desafio que nós, na FINEP, estamos tentando resolver. Quais são os problemas? Por que o setor privado não investe? Isso pode ser, eventualmente, objeto aqui dos nossos debates, das nossas discussões. Eu tenho as minhas hipóteses e gostaria de discutir com os senhores, mas, basicamente, como provocação, eu coloco aí esse tema para debate. Muito obrigado, então.
Nós vamos poder usar esses microfones aqui, assim o professor fica no pódio? Isso. Professor, nós vamos abrir então as perguntas. Eu pediria que... Nós temos 2 microfones, eu vou passar este microfone para as meninas para que possam registrar as perguntas dos senhores. Nós vamos abrir 3 perguntas principais por conta do... Quem for fazer a pergunta, que se identifique, seja absolutamente objetivo e que possa, a partir daí, desenvolver a pergunta ao professor. Mas, antes disso, já veio uma pergunta... Professor, nós já temos 2 perguntas. Oi. O lançamento do FINEP Startup vai ser segunda-feira, às 9 horas da manhã, na sede da FINEP, que é na Juscelino Kubitschek, número 510. Nono andar. Eu estou com o meu endereço aqui do Rio. Juscelino, é naquele edifício, como é que chama? O JK Financial Centers. Todos serão muito bem-vindos. Vai ser um lançamento de um programa que é muito inovador. Ele tem um instrumento que nunca foi utilizado por nenhuma financiadora de indústrias nascentes ou de startups, que é a utilização da opção de compra. Nós não vamos dar recursos não reembolsáveis à empresa. Nós vamos fazer um contrato de opção de compra que será ou não exercido pela FINEP a partir de avaliação do desempenho dessa empresa ao longo de 3 anos. Quem estiver lá amanhã vai ver que é um projeto muito interessante, muito inovador. Segunda-feira. Então, professor, a pergunta vem da nossa internauta Lígia Marcondes. O fato de as empresas investirem tão pouco em tecnologia tem a ver com o custo Brasil ou é comunidade dos empresários? Pois é a pergunta fundamental, não é? Eu vou responder antes uma pergunta da Lígia Marcondes, que ela pergunta: empresas de serviços também podem receber recursos da FINEP? Sim, sem dúvida alguma. Empresas de serviços, empresas comerciais, empresas industriais, manufatura, qualquer atividade econômica que tenha uma característica de inovação, seja no desenvolvimento de um produto, seja no aperfeiçoamento de um processo, pode sim, se enquadra dentro dos projetos de financiamento da FINEP. Mas a pergunta fundamental é por que a empresa brasileira investe tão pouco, né? Existem várias explicações para essa. A primeira delas é que existe, logicamente, uma certa correlação, cada vez mais fraca, digo eu, cada vez mais fraca, mas que já foi mais forte no passado, de pesquisa e desenvolvimento ser feito basicamente pelas grandes empresas. Isso está acabando. Hoje nós estamos vendo que o grande foco de dinamismo empresarial em termos de inovação vem de pequenas empresas. Gente que sozinha, essas startups. São as startups que hoje é coqueluche em todo lugar. Mas as grandes empresas ainda têm um papel fundamental. Por exemplo, na área médica, não é? Na área de petróleo e gás, que é fundamental, na área de defesa. São normalmente as grandes empresas que fazem os grandes investimentos. E essas grandes empresas, a maior parte delas são multinacionais, que já têm centros de pesquisa e centros de P&D no exterior. Portanto, transformam o Brasil em meros importadores de tecnologia. Então, esse é um primeiro grande desafio. Como é que nós vamos estimular as empresas multinacionais a fazerem investimentos em centros de pesquisa, de P&D, seja centros de pesquisa e desenvolvimento, no Brasil? É um primeiro desafio, né? A segunda observação que eu faria. Eu sou um institucionalista. Naquela sequência, naquela linha do tempo, de quais são as causas do desenvolvimento econômico, eu tenho enorme simpatia por aqueles que defendem, e há 2 prêmios Nobel em pensadores nessa linha, que acham que são as instituições criadas pela sociedade que efetivamente respondem, ou não, pelo desenvolvimento de um país. Eu acredito muito nisso. Eu acho que as nossas instituições
são ainda absolutamente ultrapassadas do ponto de vista de estímulo ao investidor. O brasileiro ainda tem um preconceito contra a empresa privada. O brasileiro ele vê uma dicotomia entre setor privado e setor público, que não existe, pelo menos no mundo da ciência e da inovação. Não é? Eu fico irritado quando eu vejo legislação pública brasileira dizer o seguinte: vai se oferecer subvenção, isso, para empresas, tá, sem fins lucrativos. Esta palavra, sem fins lucrativos, devia ser banida do dicionário brasileiro em qualquer peça legislativa. É o lucro, que dá sustentabilidade a qualquer atividade. É ridículo uma coisa dessas. Nós temos projetos de investimento fantásticos, que eu simplesmente não posso repassar, às vezes subvenção, porque a empresa tem fins lucrativos. Isso é considerado pecado pela sociedade. Precisamos banir. Esse termo sem fins lucrativos tem que ser proibido, banido do léxico brasileiro, legislativo pelo menos, né? Então, esse é um preconceito contra. Outra coisa que eu acho também importantíssimo: a nossa burocracia é infernal. É infernal. E com essa, agora voltando ao Lava Jato, voltando à ditadura do judiciário, eu colocaria os órgãos de controle mais ou menos dentro dessa grande caixa chamada judiciário, os tribunais de contas, as AGUs da vida, as procuradorias de todos os órgãos, tornam a vida de qualquer agente público simplesmente infernal. Hoje a coisa mais conveniente para qualquer agente público é dizer não assinar nada, não fazer nada, porque qualquer coisa que ele faça, 10 anos depois ele pode ser chamado para responder com o seu patrimônio pessoal. As exigências são absurdas. Eu vou dar um exemplo para vocês. O novo marco legal, que foi aprovado agora no ano passado, diz que a prestação de contas pode ser simplificada, como em qualquer lugar no mundo isso é feito. O que isso significa? Como é que os Estados Unidos fazem um financiamento, por exemplo, de um grande investimento na área de defesa? O Ministério da Defesa americano, ele chega e fala assim: olha, eu quero uma metralhadora que pese no máximo 10 quilos, que dê 300 tiros por segundo, com um range de tanto, enfim, ele dá a especificação e fala: quem é que quer fazer isso? Quanto custa? Ele olha o projeto e dá o dinheiro. Ele vê o projeto, vê se é viável e dá o dinheiro e financia a empresa para desenvolver esse produto. Depois, o que ele vai fiscalizar? Se o produto é entregue ou não. Se o produto está entregue ou não. Se o produto não for entregue, aí sim, vai passar por um processo de devolução de recursos, seja o que for. O Brasil não. O Brasil não fiscaliza o produto, o Brasil fiscaliza o processo. Então, quando se pede um financiamento, ele fala: olha, eu vou comprar tantos quilos disso, eu vou contratar tantas pessoas, eu vou ter um escritório com tantos funcionários, eu vou gastar tanto desse insumo, esse, eu vou comprar 3 microscópios, Aí, na prestação de contas, o que nós vamos olhar é as notas fiscais, se ele comprou aquilo, se ele efetivamente contratou aquelas pessoas, se ele gastou naquele cronograma. Agora, se ele produziu a metralhadora ou não, para nós não interessa, desde que ele tenha cumprido aquele programinha dele direitinho que ele disse que ele ia cumprir. Ou seja, a legislação brasileira fiscaliza processo e não fiscaliza produto. Ela não é orientada para o produto. Então, essa é uma coisa absurda. Nós começamos com um processo na FINEP de prestação de contas simplificada. Muitas empresas nem querem buscar recursos, ou no BNDES ou na FINEP, porque a prestação de contas é complexa, é demorada, é exigente, tem que mostrar nota fiscal por nota fiscal. Então vamos fazer por amostragem. Por amostragem. E depois fazemos uma auditoria profunda em empresas sorteadas, tantas, em cada 100 a gente sorteia 20 e faz, mas as outras 80 é declaratório, como é o imposto de renda. O imposto de renda não é assim? Imposto de renda eu declaro o que eu quero. Eu declaro. Depois, se vier o fiscal, eu tenho que mostrar que está certo.
Agora, se o imposto de renda faz isso, por que eu não posso fazer para um financiamento bancário a mesma coisa? Eu declaro que gastei, quero o produto. Se o produto foi entregue, etc., acabou. Não. O Tribunal de Contas agora, há 6 meses atrás, disse que nós temos que olhar nota por nota, gasto por gasto, e tem que comprovar item por item. Nós temos mais de 6.000 contratos para serem reiniciados, serem fiscalizados, porque o Tribunal de Contas mandou voltar atrás, até 10 anos atrás, e fazer a coisa. Muitas empresas já terminaram o projeto, já jogaram fora as notas, guardam 5 anos, depois jogam fora. O Tribunal de Contas exige que a gente recupere tudo e peça para as empresas comprovarem item por item do que faz. Não tem sentido. Então, institucionalmente, o Brasil é um país que não é amigável para com as empresas privadas. Esse é um segundo componente. Terceiro componente. Como eu falei, no mundo inteiro o papel do governo é fundamental. O governo tem que ser partícipe em ciência, em pesquisa e em inovação. Não é a mesma coisa numa fábrica de sapato. A fábrica de sapato não precisa de governo. O cara corre o risco sozinho, ele vai, investe, faz, não manda nada. Agora, numa coisa que tenha risco de dar certo, de não dar certo, de resultado, longo período, maturidade, de maturação e tudo mais, o governo tem que compartilhar riscos. E como é que no mundo inteiro se compartilha riscos? Dando subvenção, que nós damos muito pouco, muito menos do que deveríamos. Subvenção, por exemplo, uma empresa vai gastar 100, o governo paga 30. E a empresa paga os outros 70, e nós financiamos os outros 70. Mas 30 é não reembolsável. E no mundo inteiro se faz isso, né? E se usa também o instrumento do incentivo fiscal. Ou seja, todos os gastos em ciência e tecnologia são abatidos como custos do imposto de renda. Nós temos uma lei, chama-se Lei do Bem. Essa Lei do Bem foi criada em 2006, 2007. Né? Mas ela tem alguns itens que são absurdos. Por exemplo, se uma empresa faz gastos em pesquisa, em P&D, mas esses gastos são feitos no exterior, ou comprando insumos estrangeiros, ou trazendo pesquisadores, não pode, tem que ser brasileiro. O mundo hoje é integrado, não existe ciência e tecnologia brasileira. Hoje tudo no mundo inteiro é uma rede internacional de troca de experiência, de troca de informações, de troca de insumos. Então a empresa não é estimulada, porque não dá para ela fazer pesquisa autonomamente. Olha o que aconteceu com a lei da informática. Não pode importar computador, não pode fazer nada, tem que fazer computador só brasileiro, etc, etc. Nos atrasou 20 anos na área de TI. Com a lei, lá da década de 80, 90, os mais velhos se lembram disso. Então a lei do bem até hoje diz isso. Gastos que não são aceitos. Outra coisa, a lei do bem só dá incentivo fiscal para as empresas que apuram seus lucros segundo a sistemática do lucro real. Sendo que 95% das empresas brasileiras, 95%, não, 99%, apuram o seu lucro ou estão no simples ou lucro presumido. Essas empresas não podem se beneficiar da lei do bem, sendo que são as micro e pequenas empresas as mais dinâmicas do ponto de vista de geração de inovação e tecnologia, como as startups estão mostrando. Então a nossa legislação precisa ser atualizada e é muito difícil, né, mudar a cabeça do nosso legislador, dos nossos órgãos de controle, é muito complexo. Então, respondendo à pergunta, uma longa resposta, mas eu acho que, de certa forma, complementa essa apresentação que eu fiz. Eu acho que o governo está fazendo muito, está fazendo o que pode, está no limite das suas possibilidades. Nós temos uma infraestrutura instalada fantástica, invejável, qualquer país do mundo. Olha, alguns países até desenvolvidos, tipo Espanha, Itália, quando vêm para o Brasil, ficam surpreendidos com a qualidade dos nossos centros de pesquisa, com a qualidade dos nossos pesquisadores, com a qualidade das nossas universidades. O governo não pode fazer mais. E o setor privado, quando quer fazer, enfrenta essas barreiras que o próprio governo estimula. A gente vai conversar com órgãos de controle e explica tudo isso para eles. Eles entendem. Os fiscais, os auditores falam, não, está certo, agora você muda a lei, que nós vamos cumprir isso, senão não podemos, somos obrigados a cumprir a lei. E ao cumprir a lei, então é uma questão de percepção social. A sociedade precisa
entender que este mundo de ciência e tecnologia é um mundo diferente, que exige flexibilidade, agilidade, dinamismo. Se nós ficarmos presos aos velhos métodos ainda cartoriais de prestação de contas e de convivência, onde a desconfiança é a regra e não a confiança entre os participantes do processo, nós não vamos a lugar nenhum. Bom dia, professor. Meu nome é Cristóvão. Parabéns, antes de qualquer coisa, pela sua palestra de grande nível, como outra coisa não seria de esperar, e parabenizar também a DVB pelo evento, sensacional. Eu fundei a empresa Bridging International Consultancy, que opera com terceirização de comércio internacional. E, pelo que entendi, muito pouco falou sobre a questão do comércio internacional e na sua relação com a inovação e competitividade, que é o tema do dia. O Brasil é a 9ª maior economia, nós sabemos, e é o 25º ou 26º maior exportador. Não será que nesse hiato aí está também a questão de competitividade e de inovação, ou falta dela? Eu gostava de ouvir as suas considerações sobre essa matéria, já que o ano passado apenas 6.000 empresas aproximadamente exportaram mais de $1 milhão, de um universo de 6 milhões de empresas, de meio milhão de indústrias, é realmente muito pouco. Quais as suas considerações, então, sobre a exportação e ela como incentivadora, como motivadora das empresas também para a inovação e competitividade, por favor? Olha, você está absolutamente correto. Se não houver inovação, dificilmente nós vamos adquirir um papel de relevância no mercado internacional. O Brasil é um país hoje fundamentalmente exportador de commodities, o que não quer dizer que necessariamente haja um baixo índice de tecnologia nas commodities. A nossa agricultura, por exemplo, é a agricultura líder no mundo hoje, exatamente porque tem muita tecnologia. Não é? É graças à Embrapa que nós transformamos mais da metade do território nacional. Quando eu era menino, se falava que o Cerrado eram terras inúteis, eram desertos do ponto de vista da agricultura. Né? E hoje os cerrados são altamente produtivos. Por quê? É a tecnologia que transformou os cerrados em áreas agricultáveis. Né? Então a agricultura não é necessariamente destituída de base tecnológica, mas é uma commodity sujeita a grandes flutuações de preço, grande concorrência internacional. O problema nosso é que nós precisamos ampliar o valor agregado das nossas exportações industriais, e essa vem caindo, e vem caindo muito. Eu tenho um dado aqui que eu estava querendo achar aqui, que mostra exatamente isso, mas tem tanta página aqui para achar, provavelmente vai demorar tanto que acho que não compensa. Mas deixa eu ver se eu acho. Olha aqui. A exportação brasileira de... Dá para colocar é a primeira, segunda... A quarta lâmina? Será que tem alguém ouvindo lá? Quarta lâmina, dá para pôr? Ela mostra exatamente isso. Das exportações brasileiras, o que é que existe de tecnologia? Não é? Em primeiro lugar... Opa, volta. Volta. Essa aí. Né? Exportação brasileira com índice de alta tecnologia. Aqui nós vemos que o Brasil está numa posição intermediária, quer dizer, nós estamos muito atrás, por exemplo, do índice de altos índices de valor agregado das nossas exportações, relativamente à China, Coreia, Tailândia, Estados Unidos. Nós estamos num patamar próximo aqui ao Canadá. Agora, o preocupante é o seguinte: primeiro, todos os países no mundo, curiosamente, por causa da crise, têm sofrido uma queda entre 2002 e 2012, que é esse dado, em termos de componentes das exportações com alta base tecnológica. Mas o Brasil sofreu uma queda maior ainda. E isso tem sido um tema de debate muito importante, a desindustrialização brasileira, ou a chamada desindustrialização precoce da economia brasileira. Não é? E essa é um ponto de preocupação importante. Mas a sua observação é absolutamente correta. Competitividade internacional hoje se dá, tirando os produtos commodities, como agricultura e exportações de minérios e tudo mais, ela se dá em função da inovação, do índice de inovação embutido nos produtos. E como nós estamos avançando pouco,
Consequentemente, nós estamos aqui numa faixa intermediária, né, de aproximadamente 15% das exportações, e isso caiu agora para 10% nesses 10 anos de tecnologia embutida nas exportações. Segundo, o Brasil é um país fechado. É um país fechado, né? Relativamente a outros. Por exemplo, o índice de abertura comercial da Coreia é muito maior que o do Brasil, o índice dos países europeus é muito maior. Essa é característica de países grandes. Os chamados países grandes normalmente são mais fechados mesmo. Os Estados Unidos também é mais fechado. A China, apesar dessa abertura crescente, ela é um país também relativamente, proporcionalmente ao seu PIB, um país também razoavelmente fechado. A Índia é um país fechado ainda. Mas a melhor maneira de nós ampliarmos exportações é investir em produtos de base tecnológica. Caso contrário, nós vamos continuar sendo dependentes de exportação de commodities, o que não é ruim, nos dá uma base sólida, mas que nos coloca sempre ao sabor das flutuações de mercado. Quando você tem uma base tecnológica alta, você ganha um poder monopolístico, que é muito importante para a sustentação das suas exportações, mas tem que ser um processo contínuo. Não é uma... Então, a observação que eu faria é essa. Para nós ampliarmos o nosso espaço exportador, e o Brasil exporta pouco, né? E do que exporta, menos ainda é de alta base tecnológica, nós temos que investir em inovação. Sou o Almirante Zanella, da Amazul, que é uma empresa de pesquisa, de tecnologia e de projetos de uma área específica nuclear. Nós somos testemunhas da seriedade da FINEP, que grandes projetos que nós estamos desenvolvendo, e já fizemos, a FINEP é financiadora dos projetos. E a gente tem entregado os produtos. Isso que é importante. Agora, a minha pergunta para o senhor, uma observação também, é a seriedade como o recurso da FINEP ele é focado e muito bem controlado. Por ser uma estatal também, tal qual a FINEP, nós temos mais de 10 órgãos de controle e, por incrível que pareça, o financiamento que a FINEP dá para a gente, ele é auditado 2 vezes, pela Amazul, pelos órgãos de controle estatais da Amazul e pelos mesmos órgãos de controle estatais que vão em cima da FINEP, que é TCU, o CGU, o Ministério Público, a CECIMAR, o CISET do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, como da Defesa, enfim. Mas a minha pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: como nós somos uma empresa estatal, a gente tem a estrutura para vencer a burocracia. É uma crítica, o senhor me perdoe, mas é uma crítica. A burocracia para se chegar a um financiamento junto à FINEP. Às vezes leva 2 anos. E é muito complicado, muito complicado. Mas nós somos governo e entendemos isso. E a gente se estrutura para isso. Agora, na hora que eu vejo o senhor hoje lançar, e nós vamos mandar representante nessa, porque nós temos incubadoras, né? De 10, se 2 vingarem, a gente, por ser tecnologia, por ser muito inseguro, pelas incertezas, etc. Mas a pergunta que eu faço para o senhor, voltando, o senhor já comentou alguma coisa, é para que as pequenas empresas, para poderem vencer essa burocracia, as garantias que se pedem, nós, como empresa estatal, temos, porque é o governo que banca, é o Tesouro Nacional. Mesmo assim, eles querem garantias mais... Como é que uma empresa nova, pequena, uma startup, que garantia que ela pode dar que a FINEP hoje exige? Esse é um desafio que eu faço para o senhor. Muito obrigado. Almirante, o senhor era um dos outros pontos que eu ia abordar, e eu fico feliz do senhor ter abordado esse ponto. Essa burocracia, primeiro, ela é exigida pela legislação, né? E, como eu disse, hoje, qualquer agente público, a coisa que ele mais teme
é ser pego por algum desses órgãos, às vezes inocentemente. Então, a melhor coisa é dizer não, exigir tudo que a lei diz, senão você vai dizer, eu vou ser obrigado, como presidente da FINEP, a abrir um procedimento administrativo disciplinar para verificar por que ele não cumpriu aquele item 3C, a linha 2 do artigo 327, porque o Tribunal de Contas olha essas coisas uma por uma. E se ele não responde, o funcionário é responsável, e assim vai em cadeia até o presidente. Então, primeiro, a legislação é absurdamente complexa, nós temos que simplificar, né? O relacionamento entre governo e setor privado tem que ser feito na base da confiança. Primeiro, nós trabalhamos na base da desconfiança. A cultura brasileira é de que somos todos desonestos um para com os outros e, consequentemente, nós temos que provar que somos honestos. A cultura em qualquer outro país no mundo é a inversa. O princípio básico é que nós somos honestos um para com os outros. Havendo auditorias e se afere alguma coisa, pune-se exemplarmente e acabou. Esse é o relacionamento saudável que existe. Não é, infelizmente, o relacionamento que nós temos. Então, esse é o grande problema que nós precisamos superar, a burocracia e os procedimentos. Eu vou dar um exemplo, que é, antes de falar na questão das garantias. Eu falei em startups. Em startups, em cada 10, 8 não dão certo, não é? Os órgãos de controle, quando vem um órgão como a FINEP, por exemplo, dando dinheiro para uma startup que falha, ou que faliu, nós vamos ter que lançar isso como prejuízo. Nós vamos lançar como perda. Demos dinheiro para uma empresa. Bom, os órgãos de controle não olham a carteira de 10 para saber que 8 perdeu, mas em 2 nós ganhamos. Eles olham uma por uma. Então, quando eles veem perda em um financiamento de uma empresa, eu tenho que explicar, ou os analistas, quem aprovou o financiamento, tem que explicar por que houve aquela perda. Sob risco de isso ser considerado dano ao erário público, e sendo considerado dano ao erário público, o agente que autorizou o financiamento é responsável. Veja, isso é absolutamente incompatível com o conceito de startup, onde nós financiamos 10 para 2 darem certo, 8 vão morrer mesmo, mas eles olham uma por uma. Eles não fazem a compensação dos lucros e perdas para ver que o programa como um todo é um programa sustentável do ponto de vista conceitual. Coisas absurdas. E isso existe no dia a dia de uma empresa como a FINEP. Garantias, é a mesma coisa. Existe um regramento oficial que diz que nós somos obrigados a ter, dependendo do rating de crédito da empresa, fiança bancária. Fiança bancária, outro dia eu recebi uma empresa que me falou o seguinte: olha, vocês não emprestam dinheiro a 4% ao ano e eu tenho que pagar para a fiança bancária 7% ao ano. Ou seja, a FINEP não está me financiando, está financiando o banco. Quem está ganhando nessa história é o banco que está dando fiança bancária. Eu sou obrigado a exigir fiança bancária, porque quando a empresa não tem um determinado índice de rating, ela é obrigada a ser pelo menos BB. E para chegar a BB, ela tem que ter, enfim, exigências crescentes que envolvem a exigir. Como é que uma startup vai dar fiança bancária? Por isso que nós estamos comprando opção de compra. Eu estou comprando um produto. Agora eu estou comprando um produto. Eu não estou dando dinheiro, eu estou comprando uma opção. É um contrato que eu estou no financiamento da startup. O que está sendo feito? Primeiro, a luta desburocratizante é incessante. Eu acho que eu tenho, e o ministro Gilberto Kassab está desenvolvendo e vai, espero, em breve, até com a ajuda da Fundação Getúlio Vargas, desenvolver um belo programa, primeiro, de identificação e solução para a questão burocrática no mundo da ciência e tecnologia. É um projeto que, se vier a bom termo, vai ser extremamente importante, vai ser um sopro de esperança no setor. Segunda ação, nós lançamos também agora, no dia 19 passado, com a presença do ministro, lançamos o seguro garantia.
Então, se a sua empresa hoje está atuando com fiança bancária, isso pode ser convertido agora em seguro-garantia, que custa 1/3 do preço. É uma coisa que a FINEP não tinha e que acabamos de introduzir. E isso barateia muito as garantias. Então, e é uma possibilidade que vai estar aberta a todos os contratos atuais. Quer dizer, a conversão da fiança bancária, que é cara, em seguro-garantia, que é muito mais barata. Terceiro, estamos criando um fundo garantidor da FINEP também. E esse fundo garantidor vai tornar também inexigível a fiança bancária. Então, esse é um problema sério e é um problema que nós estamos atacando através dessas 3 ações. O combate à burocracia, o seguro-garantia que já está implantado e o fundo garantidor que nós estamos em fase de implantação. Uma informação especial para vocês. Professor, nós estamos sendo vistos ao vivo por 928 pessoas. Nosso Facebook acaba de nos informar. Muito legal. Somado a todos, 1000 pessoas. Vou fazer uma homenagem especial ao professor, agradecendo mais uma vez a sua apresentação. Latifi, por favor. Esse fotógrafo é engraçado. Eu acho que cumpre agradecer primeiro ao professor Marcos Sintra pela brilhante explanação, agradecer o texto que será disponibilizado para os associados da DVB pelo nosso site. Quem tem o login de associado vai poder acessar esta apresentação. Muito obrigado a todos, até o nosso próximo evento.